Pessoal, aqui é o professor Rodrigo Vitorino, como os senhores podem ver, enxergar. Espero que a câmera esteja funcionando. Neste momento difícil de afastamento social, onde todos são impelidos a ficar em casa, com os professores não seria diferente, até porque não somos imortal, conforme o Wolverine, né? Mas, enfim, antes de tecer as considerações a respeito da matéria propriamente dita, gostaria de introduzir a minha fala no sentido de que esta fase iremos superá-la, certamente no futuro muito breve estaremos juntos novamente, assim espero. Eu preciso fazer algumas considerações para com os senhores, no sentido de que o professor nunca teve habilidade com a tecnologia. O professor é avesso, tem até medo da tecnologia. Neste momento, como os senhores podem imaginar, o professor ficou com um receio, aflição, assim como os senhores, né? E eu entendo os senhores, no sentido de que eu me colocando na posição de vocês, nossa, eu preciso formar, será que eu vou perder meu semestre? Pelo que eu vi, pelo que eu senti, sobretudo da coordenação, né? Os professores têm acesso à coordenação, ao grau mais elevado não. A coordenação e os demais professores, né? Todos engajados a resolver essa querela, a dirimir este conflito, né? Gerado pelo coronavírus, gerado pela pandemia, gerado por uma doença, né, que a gente não conhece tanto. Então, assim, para a gente não perder muito tempo, são essas as considerações que eu gostaria de falar antes de iniciar a aula. Eu gostaria muito de registrar que o professor tem uma dinâmica, essa dinâmica, segundo a minha percepção, é a melhor. Talvez o senhor que está aí atrás da câmera assistindo, ou a senhora que está aí atrás da câmera assistindo, pense diferente. Eu não tenho problema que o senhor ou a senhora, né, ou os jovens alunos, os senhores são jovens, se quiserem me reportar, professor, faz dessa forma, fala desta forma, fala daquela matéria, não fala dessa matéria, não reitera aquilo que o senhor falou em sala de aula. Então, não tem problema, tá? Desde que a crítica seja construtiva, o professor recebe, absorve, que o objetivo sempre é aprimorar. Imagine os senhores que em algumas oportunidades já fui convidado a fazer live, antes dessa pandemia, live, a ter um Instagram. O professor só agora, menos de um mês, tem um Instagram. Sempre me pediram, nessa dinâmica sua de atuação na área criminal, por que não divulgar isso? Por que não, quando vai na delegacia, relatar em breve síntese sobre o caso penal, qual que seria a sua postura, qual a posição adotada, o que recomendar no interrogatório policial para com o seu cliente. Eu nunca me senti confortável em utilizar essas ferramentas, né, essas redes sociais para isso. Eu acho formidável os profissionais que antes dessa pandemia, né, se assim se prestavam. Eu não tive escolha, assim como os senhores não tiveram escolha neste momento. Eu acredito que é um momento ímpar, não só para a Volta Redonda ou para a comunidade jurídica, o GB, é um momento ímpar para o mundo, para a gente repensar alguns acontecimentos, alguma postura. E estou aqui para fazer o meu melhor. Se o meu melhor não atingir as suas expectativas, por favor, se reporte a mim. Eu terei a honra de receber suas críticas para juntos construir uma aula melhor. Mas vamos lá, o que eu preparei? Eu acho interessante aprender da seguinte forma: o professor aprendeu assim, está aprendendo assim, né, ao longo da sua carreira jurídica. A repetição. Acredito muito na repetição, né? Você ler um capítulo de um livro, pegar um capítulo de um outro livro que fala da mesma matéria e ler aquilo, fazer uma resenha de um artigo, pegar um outro artigo e fazer novamente uma síntese para ver o que aprendeu, absorveu. E sempre que eu repito o processo, que eu reitero o procedimento, eu absorvo mais informações, vou ficando mais técnico, consequentemente a gente aprimora, fica melhor. Então eu acredito nessa relação com o ensino, com o estudo. Então,
Se vocês me permitem, eu gostaria de reiterar alguma parte da fala que eu fiz em sala de aula, de forma presencial. Tudo bem? Vamos lá. Hoje, processo penal 1, lidando com a turma do 6º período, a quem eu tenho admiração. A gente percebe alguns alunos ali mais focados para a área criminal. Fico feliz, né, João Gabriel? Apesar de eu saber e ter noção de que a sua habilidade é com o mundo jurídico, não somente com a ciência penal. A Eduarda, né, que por sua vez também tem uma afinidade com o processo penal, por lidar no escritório com isso. A Gabriele, acho que a Gabriele senta lá atrás, né? Apesar da sua correria, né? Sua dinâmica do trabalho, nas vezes que esteve na aula, sempre participativa, prestando atenção no professor, a gente vai tentando pescar, assim. Eu não sei o nome de todos, vocês me desculpem, eu sou muito ruim em gravar nome, mas tenho certeza que os rostinhos de vocês estão aqui guardados no meu coração. Então, processo penal. Para a gente entender, né, a estrutura desse sistema, dessa ciência jurídica, a gente precisa entender seu fato gerador. O fato gerador da ciência penal, como não haveria motivo para ser diferente, é a infração penal. Os senhores sabem, vem lidando com isso desde o 3º período. A infração penal, gênero, cujas espécies são crimes e contravenções penais, quando consumada ou, por outro lado, ativada de forma tentada, nasce para o Estado a obrigação, o poder-dever de começar a investigar, elucidar o caso penal. Não existe a faculdade para com o Estado, no sentido de que não vou agir, eu sou policial civil, eu integro uma força da segurança pública, sei que houve a infração penal, mas eu não vou agir porque, apesar de ainda haver a tipificação daquele comportamento como crime, aquele comportamento me parece que atingiu mais a esfera de interesse do particular. Ao policial civil, à autoridade policial, ao policial militar, ao representante do Ministério Público, ao Estado juiz, não lhes são dadas as faculdades de renunciar, não proceder quando haja o fato gerador na esfera criminal, né? Houve a prática delituosa ou de uma contravenção penal, sempre foi por premissa o Estado representando e visando resguardar os interesses da sociedade, por sua vez, que é composta, né, pelos cidadãos, deve agir. Daí porque a necessidade do processo criminal. Quando que nasce a necessidade do processo criminal? A partir do momento em que há a infração penal, em que a máquina estatal, com todos os seus recursos materiais, humanos, conseguem perceber sobre a materialidade delitiva indícios suficientes de autoria ou de participação, deve o representante maior do processo criminal, o titular da ação penal, o promotor ou a promotora de justiça, irromper e iniciar uma instância penal através da ação penal que vai se servir de um instrumento denominado processo criminal. Este é o motivo maior da existência do processo criminal, né? Essa movimentação da máquina estatal buscando elucidar o fato considerado como infração penal, bem como elucidando quem é seu autor ou seu partícipe para a responsabilização criminal. E para que serviu ou serve a responsabilização criminal? Sempre o Estado primou, tinha uma filosofia de se punir mediante a segregação, o afastamento do autor ou partícipe da sociedade. Para atingir esse objetivo de segregar, privar do direito à liberdade de locomoção, o Estado
sempre primou pelo processo criminal. O processo criminal é o meio pelo qual o Estado tinha a possibilidade de responsabilizar alguém criminalmente. Ao término deste processo criminal, com uma sentença penal condenatória, com esse título, executando mediante a segregação, extirpando, entre aspas, o direito à liberdade de locomoção do indivíduo. Mas e aí? Sempre houve a necessidade do processo criminal para se tentar buscar a responsabilização criminal do autor de um comportamento delituoso? Desde uma concepção que você entenda o poder soberano do Estado, o poder soberano do Estado como uno, indivisível, onde as funções legislativa, jurisdicional e administrativa compõem esse poder, se entende que o processo criminal é um único meio e mecanismo para se atingir o objetivo da responsabilização criminal. Na antiguidade, os senhores podem lembrar, conforme o terceiro período, Direito Penal 1, existia outra forma de se dirimir o caso criminal, Era a lei do mais forte, a lei do talião. Não existia a figura de um terceiro imparcial do Estado para dirimir, dissolver aquela dinâmica nascida pelo conflito entre as partes. Daí porque, antigamente, em períodos imemoráveis, não havia a figura do Estado imperando-se para com os cidadãos daquela coletividade, daquela comunidade, o direito à força, à autotutela, Era mais ou menos o seguinte: eu consigo resolver mediante a violência, mediante a vingança, esta questão, de índole que hoje a gente consegue entender criminal, porque eu sou mais forte. Não é porque eu tenho razão. Com o escoar do tempo, em razão da repartição dos poderes do Estado, o nascedouro, do ente político e jurídico, o Estado, com seu poder soberano em suas três funções, se consegue entender o seguinte: não se pode deixar que as partes se autotutelem, resolvam a sua querela, sobretudo na dinâmica criminal. Porque os interesses envolvidos ali, do particular para com a sociedade, me faz crer que eu, como Estado, devo agir para dar uma solução mais equilibrada, mais razoável. Motivo pelo qual, com a formação desta figura jurídica, desta figura política, o Estado, se consegue entender que só havia a possibilidade de se atingir um objetivo maior, que era a responsabilização criminal, com a segregação do indivíduo que praticou a infração penal através do processo criminal. Esta é a primeira dinâmica pelo qual os senhores devem entender como que se iniciou a necessidade de se apurar a infração penal mediante esse instrumento que a gente vai lidar nesse semestre por inteiro. No próximo vídeo, a gente retrata as diferenças das duas justiças tão em voga ultimamente. A justiça criminal conflituosa e a justiça criminal consensual.